Finalmente foi revelado o segredo para que você possa alcançar a unção que você tanto busca. Mas primeiro, deixa eu saber uma coisa. O que é que você chama de unção? Que tipo de unção você está buscando? Se você está querendo a capacidade de levantar as mãos e ver pessoas caindo, primeiro é preciso que você saiba que há pessoas que caem de maduro. Brincadeiras à parte, na verdade há pessoas que são predispostas a obedecer um comando. E isso pode vir tanto de um bom homem de Deus, como de um hipnólogo, como de um simples charlatão que domina a arte da autossugestão. Aí você me pergunta, e como é que eu identifico? Bem, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. O ideal era que nós soubéssemos quem é a pessoa que está no altar da igreja. De onde veio esse sujeito? Mas, como nem sempre é possível, nós podemos identificar a forma como ela se apresenta, se essa pessoa é ou não é uma pessoa digna da nossa confiança. Se essa pessoa está ali no poder de Deus ou se ela está ali no poder da sugestão. Como que é o poder da sugestão? Aquela pessoa que fica pedindo para a igreja ficar sempre repetindo, repita comigo, isso é um tipo de técnica de PNL, de programação neurolinguística. É o tipo de coisa que boa parte dos palestrantes usa no sentido de prender a atenção das pessoas e emitir comandos para que elas façam aquilo que ela quer. Isso também é usado por alguns hipnólogos. A técnica da autossugestão são aquelas frases de efeito. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. A pessoa chega e diz, hoje todo mundo vai cair aqui no poder do Espírito. Tem gente que vai ouvir isso, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai ter efeito nenhum. Todavia, tem pessoas que têm uma disposição para a sugestão. Esse tipo de pessoa vai gravar essa frase e dentro do seu intelecto, dentro do seu consciente e subconsciente, ela mesma já vai dizer, eu vou cair. E aí ela vai cair. O problema é que ela vai cair, depois vai se levantar e nenhuma transformação haverá no seu caráter, no seu jeito de viver, na sua forma de conduzir a sua vida cristã. Você deve conhecer um punhado de gente que já levou um monte de tombo em igreja, mas continua sendo caloteiro, maldizente, trapaceiro, fofoqueira e por aí vai. Ou seja, caiu, mas não teve nenhuma transformação. Para a gente também identificar se essa pessoa é uma pessoa que caminha nos dons do Espírito, se ela faz a vontade de Deus, ou se ela simplesmente está sendo um enganador, comparando ela com os evangelhos, com as cartas, aquilo que ela está fazendo, aquele tipo de atitude tem na Bíblia. Você vê os apóstolos fazendo esse tipo de coisa? Você vê Paulo fazendo esse tipo de coisa? Se você não vê, provavelmente é o tipo de pessoa que você já precisa ficar com o pé atrás. Calma, eu não estou dizendo que essa pessoa não é de Deus. Eu só estou dizendo que você precisa ficar com um pé atrás. Até porque a própria Bíblia nos orienta a provar os espíritos. Ou seja, examinar, julgar as ações daquela pessoa que se apresentou como profeta. Pode ser que ela esteja falando em nome de Deus ou pode ser que ela esteja profetizando no poder da sua própria palavra, ou seja, na carne. Então, para ficar bem claro, se a unção que você busca é a simples capacidade de levantar as mãos, dar um comando e ver pessoas caírem, esse tipo de unção você não precisa nem buscar diante de Deus. Você pode conseguir isso por meio da PNL, por meio da hipnose, por meio do charlatanismo. Agora, se a unção que você busca é a capacidade de ver pessoas sendo tocadas pelo poder da palavra de Deus, ao ponto de virem as lágrimas, ao ponto de terem sensações, manifestarem arrependimento pelo seu pecado, como aconteceu nos ministérios de homens como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. E eu só estou citando esses homens do passado porque esses aqui já deixaram um legado, sua vida já foi registrada e eles já encerraram a carreira. Muitos dos que estão aqui agora não dá pra gente pôr a mão no fogo, porque hoje pode ser uma bênção, amanhã pode ser uma desgraça. Então por isso que eu estou dizendo, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards e outros do passado.
Se você busca essa unção que leva pessoas à presença de Deus, a uma rendição diante de Deus, eu quero te dar os passos para você buscar essa unção e receber essa unção. Existe um caminho a seguir e alguns passos são importantes. Eu vou falar 3 deles, mas existem outros na Bíblia e você vai encontrar depois que você estiver lendo. O primeiro grande passo é você conhecer a Jesus de verdade, da forma que ele propôs em João 3 a Nicodemos, ao ponto de nascer de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Já? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo é buscar a sua identidade em Cristo, não querendo ser outra pessoa, porque o que atrapalha muitas pessoas de serem usadas por Deus é que ao invés delas assumirem a identidade que Cristo deu para elas, elas querem viver a vida de outra pessoa. A pessoa foi chamada por Deus para desenvolver um tipo de ministério, mas ele quer ficar imitando outra pessoa. Um cantor famoso, uma cantora famosa, um grande pregador, uma grande pregadora. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa querer ser John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Sabe por quê? Porque Deus já teve um John Wesley. Deus já teve um George Whitefield. Agora ele quer ter você. Ele quer que você seja você mesmo. Procure aí nas suas habilidades. Qual é a tua habilidade? É falar de mansinho? Falar baixinho para a igreja ficar tranquila? Ou é você falar mais enérgico, mais alto? Ou é você ser uma pessoa mais engraçada, que consegue fazer com que a igreja receba a mensagem de uma forma mais humorada? Qual é a tua personalidade? Se você é o tipo de pessoa séria, não tente ser engraçado. Você vai estar, de alguma forma, dissimulando. Se você é uma pessoa espontânea, que consegue levar as pessoas ao riso sem escandalizar o evangelho, utilize essa ferramenta, porque foi Deus que colocou essa capacidade e esse dom de você fazer pessoas rirem. Absorva a sua identidade em Cristo. Esse é o segundo passo. Vamos ao terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Pôr em prática uma disciplina de oração, de rendição a Deus e, às vezes, períodos de jejum, sempre tendo em mente a questão de que jejum não é para você comprar dom de Deus. Jejum não é para você fazer por merecer o dom de Deus. Jejum é uma ferramenta para você fazer calar as vozes do mundo, fazer com que a tua carne seja mortificada e assim o teu espírito consiga estar mais sensível à voz de Deus. Esse é o objetivo do jejum. Leitura da palavra. Se você quer tocar pessoas pelo poder da palavra, durma com a sua Bíblia, acorde com ela, leia, releia. Não precisa ler a Bíblia toda para você ser um grande pregador, mas aquilo que você ler, procure meditar, buscar interpretação, buscar a revelação do Espírito Santo. Não precisa correr. Tem gente que fala, não, depois que eu conseguir ler a Bíblia inteira, aí eu estou pronto. Não, porque tem um monte de gente que leu a Bíblia inteira e que não faz nada no reino de Deus. Ele só leu mais um livro. A Bíblia não é um livro para você fazer competição para ver quem lê primeiro. A Bíblia é um livro para você se alimentar, para você degustar as palavras, para você buscar o sentido delas, para você imaginar aquilo que acontecia enquanto elas eram proferidas. É aquilo que Jesus fazia. E finalizando, depois de uma boa leitura da palavra de Deus, de uma vida de oração, de rendição, jejum, você precisa vivenciar o Evangelho, procurando cumprir aquilo que Jesus mandou em João 13:34, quando ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Se você quer pessoas se rendendo a Jesus, pessoas sendo tocadas pelo poder da palavra de Deus, ame essas pessoas. Ame essas pessoas. Procure se colocar dentro delas, na vida delas, entender as dores delas. Procure se colocar no lugar delas, antes de falar qualquer coisa para elas.
Antes de você criticar alguém que chegou atrasado num culto que você está pregando, procure saber se essa pessoa não estava trabalhando até aquela hora, tomou um banho correndo e veio depressa para poder pegar pelo menos uma parte da palavra. E muitas vezes tem gente que critica alguém que se esforçou para estar ali na presença de Deus. Quando você passar a amar as pessoas, você vai ver que o poder de Deus vai ser derramado de tal forma que você vai ver tudo aquilo que eu disse. Pessoas se desmanchando diante da palavra de Deus, sem truque, sem autossugestão. Essa é a unção que vale a pena buscar. Que Deus te abençoe e te conceda a graça de ser um instrumento nas mãos dele. E se você quer ser um instrumento na minha vida, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e assim você vai me ajudar muito. Deus te abençoe.